pessoal, como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os biomas brasileiros, conhecido também como ecossistemas. Então vamos falar um pouco de cada um deles ao decorrer dessa aula, certo? Então, antes de iniciar falando sobre os biomas ou ecossistemas, a primeira coisa é tentar lembrar na memória, às vezes, quando quem já fez alguma viagem, ou assistiu na TV, viu algumas imagens, né? Vocês percebem que há lugares com chão, árvores e animais diferentes, muitas vezes até desconhecidos. Alguém já fez essa observação? Bom, então é nesse sentido que nós vamos conversar um pouco sobre os biomas brasileiros, né? Então, antes de tudo, é preciso definirmos o conceito de bioma, né? Que é um conjunto de vida vegetal e animal que vai ser constituído pelo agrupamento de vários tipos de vegetação que estão ligados, né? E que eles podem ser identificados a um nível regional. E a partir disso, cada um com condições de geologia e clima semelhante, e que historicamente eles vão sofrer os mesmos processos de formação da paisagem, resultando aí em uma diversidade de flora e fauna própria, né? Ou seja, cada bioma ele vai ter nas suas características, com a sua identificação, tanto recursos da fauna, das plantas, como também dos animais, que no caso é a fauna, diferentes, certo? Então, bioma, ele vem do grego bio, que significa a vida, e oma, que quer dizer grupo ou massa. Ou seja, bioma é a mesma coisa que massa ou grupo da vida, certo? Então, é importante lembrar que na natureza nada é imutável, né? Que nada pode ser concreto, que não possa sofrer modificação. Pelo contrário, né? Tudo pode sofrer modificação, como também tudo está conectado. Então, o Brasil, vocês têm as 5 regiões, né? Mas nós temos aí cerca de 6 biomas, né? Que estão em todo o nosso país, né? E cada um deles, como já falei, com suas características, né, próprias. Algumas semelhanças, né, mas com alguns aspectos bem diferentes. Então, os biomas são o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pantanal e o bioma do Pampa, certo? Nós vamos falar sobre cada um deles e conhecer um pouco mais das suas características e o que identifica cada um. Então, primeiro vamos para o bioma Amazônia. Então, ele é o maior bioma do país, né? Então, ele está aí, envolve toda a floresta amazônica, né? Então, pegando ali todos os estados que compõem a região da Amazônia. Nele há várias plantas e animais diferentes. E também há a situação de ter uma grande diversidade, né? Tanto de plantas quanto de animais. Nele existe um clima bem quente e ao mesmo tempo úmido. E há várias áreas de campos abertos, muitos deles com muitos rios e riachos, e também há locais com alagamentos e também florestas fechadas, né? Então é possível perceber nas imagens dos slides que nós temos, né, algumas imagens aí justamente de florestas, né, e ali uma possível casa ali que está no espaço de alagamento, né? Então, justamente por conta desse bioma conter, né, vários rios e riachos. E aí, ao lado também desse mesmo slide, vocês têm imagens de alguns animais que pertencem a esse bioma e que inclusive estão na lista de extinção, né? É possível também entendermos, né, a importância de cada animal, de cada planta dentro do seu bioma, né? E por isso a importância da preservação. Então, dando continuidade, nós vamos para o bioma Cerrado,
né? Então, o bioma cerrado, ele é o segundo bioma, é o segundo maior bioma brasileiro, né? Então, esse bioma tem um clima seco devido ao sol forte que há, né, presente nessa região. Não há tanto vento e chuvas em períodos, né? O solo não é tão bom para o plantio, porque facilmente ele resseca. Então, por isso que as árvores desse bioma, elas vão ter raízes muito longas que vão conseguir sobreviver em meio a essas condições do solo. Aí nós temos também algumas imagens que representam e que são características desse bioma, e também alguns animais que são dessa fauna e que também estão, né, nessa lista de animais em extinção. Eu estou trazendo assim esses animais justamente porque eles são mais característicos, né, e também estão aí nesse contexto de discussão e de debate da preservação desses dentro desse bioma. Continuando a nossa conversa, nós vamos agora para o bioma Caatinga, né? Esse bioma faz parte, né, pega aí quase parte de todo o Nordeste, né, a região que nós moramos, inclusive o nosso estado, né, o Ceará. Então, nesse bioma, os locais existem as poucas condições de chuvas, né, e não tem um tempo certo para chover. Então, há muita incidência de sol, o sol é bastante visível, né, está constantemente, em longos e também há longos períodos de seca. Então, normalmente, né, a vegetação ela é de um porte pequeno, né, com poucas folhas, alguns com espinhos, são bastante seca e com cascas muito grossas, né? Então, quando chove, o que acontece? As árvores, as plantas, rapidamente elas ganham as folhagens, né? E o chão geralmente é forrado por pequenas plantas. Vale ressaltar também que as plantas elas perdem muitas vezes a sua folhagem na época em que não chove, justamente para sobreviver por um período muito longo sem água, né? Então elas deixam as folhas para poder se manter vivas, mas aí, embora chove, rapidamente elas se recompõem. E aí nós temos algumas imagens também que são características desse bioma, inclusive alguns animais também que estão aí nessa lista de animais em extinção, certo? Dando continuidade, nós vamos para o bioma Pantanal. Então, o bioma Pantanal ele é a maior planície inundável do mundo, né? Então, ele tem bastante lagos, tem um clima úmido, devido justamente às constantes chuvas que acontecem, e ao mesmo tempo, no verão ele é muito quente, seco e frio no inverno. Nessa região de alagamento, é possível encontrar várias gramíneas intermediárias e também alguns arbustos e plantas que são rasteiras. Já em regiões mais altas, vai ter a existência aí de árvores de grande porte, certo? E aí vocês conseguem ver no slide aí que é possível ver em meio à fauna, há vários rios, né, e pontos de alagamento no bioma Pantanal. E aí também tem alguns animais que estão nessa lista de extinção, certo? Dando continuidade, nós vamos conhecer agora o bioma Mata Atlântica, né? Então esse bioma é um bioma de clima muito úmido devido ao vento que vem do mar, né? A temperatura dele é bem elevada durante todo o ano e as chuvas elas são regulares e bem distribuídas, né? Há uma vegetação de floresta bem densa, bastante fechada, com árvores de porte médio e grande e que ajudam justamente a manter esse clima úmido nas florestas. Então, o bioma da Mata Atlântica, como vocês podem ver, ele também tem
as suas espécies de plantas, como é possível ver nas imagens, e também os seus animais, que apresentam aí no slide, e que também são animais que estão em extinção. Então, por último, nós temos aí o bioma do Pampa. O bioma do Pampa, ele é um bioma que tem um clima muito comum, onde as 4 estações do ano, elas são bem definidas, Então, nesse sentido, tem uma vegetação bem marcada pelas gramíneas, e também arbustos e árvores de pequeno porte. Enquanto que há poucas plantações, e aí é possível que nessas áreas facilita aí a criação de animais como o gado, certo? E aí nós temos alguns animais também que pertencente a esse bioma e que estão em extinção, e algumas imagens que representam as características desse bioma. Então fica aí para a gente um desafio, O que você pode fazer para contribuir com o bioma característico da sua região? Então fica a critério de você, enquanto estudante, pensar nas alternativas que são possíveis, mesmo com a sua idade, para fazer com que o bioma característico da sua região ele possa aí, não perder tanto os seus espaços, seja de fauna ou de flora. Sei lá, meio que adotar uma planta ou uma árvore, plantar, cuidar dela, Isso são soluções que são bastante necessárias nesses tempos, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e nos encontramos na próxima aula. Até logo!